Essa que é a questão. E por falar em golpe, uma pessoa que tem alertado o país sobre esse golpe que está em curso, Tarso Genro, que é ex-governador, ex-ministro, ex-quase tudo da República. Tudo bem, governador? Bom dia, bem-vindo aqui no nosso programa de novo. Governador. Tudo bem, um grande abraço a vocês e uma grande honra compartilharmos de novo aqui nesse programa maravilhoso. O senhor tem sido muito gentil com a gente aqui, eu agradeço muito as suas participações aqui, são muito boas. Por que nós chamamos o senhor aqui? Eu vou inverter um pouquinho a pauta, porque nós temos o caso do Daniel Silveira, imagino que o senhor esteja louco para falar sobre isso também, mas ontem a gente estava conversando aqui com o Requião, e o Requião fez mais uma proposta de composição de uma aliança, de uma frente, no caso dele ele chama de aliança, né? E aí falou que aquelas conversas, eu já nem lembrava mais disso para fevereiro, que o senhor começou visando constituir a frente, nós já conversamos sobre isso aqui no Teatro, mas aquilo andou, eu sei que o senhor andou conversando com o Miro Teixeira, falou com o próprio Requião, eu queria saber em que pé está isso, mas antes eu quero saber de Daniel Silveira, como é que o senhor viu a prisão desse atrevido, desse neonazista, desse deputado aí, e o que o senhor acha que vai acontecer agora, porque vamos fatalmente ter uma queda de braço aí, Supremo versus Congresso Nacional, institucionalizando a crise, né, governador? Eu tenho um enorme respeito pelo Ídio e pelo Marona, são dois juristas que eu tenho muito apreço, mas eu ouso discordar da opinião deles sobre esse assunto. Eu entendo que os mesmos princípios constitucionais que protegem a liberdade de opinião e protegem as prerrogativas, né, dos parlamentares, eles se aplicam também em sentido inverso. Ou seja, a pergunta que nós temos que nos fazer é se essas prerrogativas dão direito a que esses parlamentares, integrados num projeto político de natureza fascista, nazifascista, ou no mínimo proto-fascista, eles têm o direito de usar essas prerrogativas para subverter a ordem constitucional sem que ela se defenda. Porque pelo parlamento ela não vai se defender. Você sabe disso perfeitamente. Então, é uma questão que está relacionada, de uma parte, com o equilíbrio dos poderes e, de outra parte, não ainda com o estado de exceção, mas com uma situação de exceção gerada a partir do presidente da República, que defende a morte dos adversários, que defende a tortura, que estimula golpes de Estado, que manda os seus adeptos na frente do Supremo, na frente dos quartéis, para subverter a ordem constitucional. E isso aí não tem um bloqueio, não tem um momento de parada, não tem um momento de resistência concreta dos demais poderes. Então, eu acho que essa ordem do Supremo é uma ordem correta. O ministro Alexandre de Moraes agiu com muita coragem e com muita responsabilidade. Sei que isso é polêmico. E tenho um profundo respeito pelas opiniões que foram expressas pelo Ídio e foram expressas pelo Marona, que são duas pessoas de alta respeitabilidade e democratas de escola, né? Democratas em profundidade, não só na aparência. Mas eu acho que o ponto de partida é outro para analisar essa questão. É que tem um golpe em andamento, tem uma desarmonia, um desequilíbrio entre os poderes, e o que nós temos que nos perguntar é se o poder judiciário tem o direito de defender a nação e o Estado de Direito, né? Dentro desse contexto, dessa situação de exceção. Eu acho que sim. Governador, eu não sei se o senhor viu, mas o Daniel Silveira, já dentro lá da carceragem da PF, lá na Polícia Federal, ele fez um novo vídeo chamando o ministro Alexandre de Moraes às vias de fato, dizendo o seguinte: se você acha que você vai conseguir ganhar essa briga, você está errado. Tá? Quer dizer, de novo, ele insistiu nessa afronta, e o que a gente está esperando hoje? Que essa prisão se mantenha, mas a gente já viu algumas pessoas na Câmara falando que ele cometeu um crime, sim, mas que esse flagrante teria sido irregular. O que pode acontecer nesse país se a gente vê, daqui a algumas horas, o Daniel Silveira saindo pela porta com o aval da Câmara? Eu acho que será uma situação lamentável. Será a autorização que o parlamento dá a si mesmo, aos seus membros, para que eles participem de um golpe de Estado.
que não é determinado por um ato particular, como este que foi realizado por esse deputado. O processo de golpe de Estado é um processo cumulativo, que se viu de maneira exemplar na Itália fascista, na Alemanha nazista, e que vai criando não só dentro das instituições, mas na sociedade, um fascismo societal, uma ânsia de resolução dos problemas através da violência e da destruição do Estado democrático, que supostamente estariam atrapalhando a afirmação da nação e da democracia. É hora de começar uma resistência dura. E isso vem acompanhado de uma grande campanha armamentista chefiada pelo presidente da República, que quer armar as suas hordas e as suas milícias para enfrentar quem? Só pode ser para enfrentar o Estado de Direito, cujo equilíbrio, em última instância, nos momentos de crise, são sustentados pelas Forças Armadas. As Forças Armadas é que têm o dever, né, de acolher e de dar sustentação à Constituição e aos poderes em momentos de crise que estão previstos na Constituição. Elas têm mandato para sustentar o Estado de Direito, não para dar o golpe. Então, se essas milícias estão sendo armadas, e se esse armamentismo tem uma destinação, não é para enfrentar o povo, nem a esquerda, que está desarmada, participando dentro da democracia. É para enfrentar e atacar, tá? Ou dar sustentação, eventualmente, para minorias fascistas que existem também dentro das Forças Armadas. Governador, só uma correção, concordo... Fábio, que me chamaram a atenção aqui. Ele fez essa ameaça, chamou o Alexandre de Moraes e disse que ele não aguentaria a briga na presença da PF já, mas dentro do quarto dele, não foi na carceragem, não. Nós temos um vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar. Eu até fico pensando aqui se devo mostrar isso ou não, porque é uma afronta tão grande. E aqui não se trata, viu, governador? Não se trata de atacar o oponente, essa coisa toda, não, porque a ameaça é muito grave. A ameaça está consubstanciada, é uma ameaça de superação de um poder por outro poder com base na força bruta. É disso que trata e é isso. Agora, pode sim ser a senha para o golpe. Diante disso, quero saber do senhor o seguinte, toda essa conversa que vem sendo feita com vários atores, Ciro Gomes, enfim, o senhor aí representando o PT, essa coisa toda, para a constituição de uma frente para enfrentamento político, o senhor acha que isso ainda tem sentido? Ou essa resistência forte a que o senhor se refere é uma resistência de outra natureza? Está na hora de começar a medir força com o bolsonarismo, força física, é isso? Eu acho que não é medir força física. Não se trata disso, na minha opinião, porque esse script já estaria resolvido se fosse enfrentamento da força física, né, pela força física, porque o presidente da República detém um poder enorme, né? O nosso presidencialismo é meio monárquico, ele detém um poder enorme para mobilizar forças físicas, né, contra quem defende a democracia, no caso concreto, né? Então, esta visão que eu chamo de neofrentista que nós estamos trabalhando, ela vem de uma experiência de 4 anos, que vem sendo desenvolvida a partir do Rio Grande do Sul e que se disseminou no país, que é estabelecer uma metodologia de conversação entre partidos e lideranças, mas principalmente entre lideranças que nós apontamos como lideranças representativas em todos os partidos do campo democrático, para que conversem sobre uma agenda de convergência, uma agência de unidade. E fazemos uma sequência de entrevistas com essas lideranças, dizendo para eles, nós não estamos aqui para debater contigo, nós estamos aqui para perguntar quais são os pontos que tu acha que são passíveis de unidade com as demais lideranças democráticas de esquerda e de centro-esquerda do país, para compormos uma agenda positiva. É a mesma metodologia que se formou a geringonça, né? O governo português, né? Que é coordenado pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Experiência que eu acompanhei detalhadamente, inclusive com relações pessoais, com quem montou esse processo todo. E a partir desta agenda de unidade, nós compormos uma frente política, né? Datada, que está vinculada a 2021 e não a 2022, para verificar se é possível, no curso dessa negociação, que você tenha um candidato ou mais de um candidato a presidente da República desse campo que tenha um protocolo de respeitabilidade recíproca, para que nós estejamos juntos no segundo turno, se não for possível ter um único candidato. Esse é o nosso trabalho.
E é um trabalho que é feito com próceres, né? Do PTB, próceres do PT, do PCdoB, pessoas do PMDB que não estão subordinadas à direção, do PSOL, né? Que convergem para essa visão. Então, é um movimento de uma esquerda plural, que busca uma unidade contingente e que pode se tornar uma unidade estratégica para resistir ao fascismo e ter um programa de saída da crise unitária dentro do nosso campo. Só para me fazer entender direitinho, quando eu falo medir força, não é lutar, pegar o revólver e sair por aí atirando. Não é encher as ruas, né? Encher as ruas de gente para mostrar força, não? Porque já estão me demonstrando, você quer lutar armado? Não. Lutar armada nunca, nós vamos brigar dentro das instituições, nós não temos força. Bolsonaro tem os generais, tem os coronéis das polícias militares, tem as milícias, tem o crime organizado ao lado dele. Não precisa de mais nada. Para superar a gente pela força é moleza. Agora, vamos pelo lado da lei e da institucionalidade, né, governador? Porque aí não tem para ninguém. Duvido que alguém no país possa argumentar com a força da Constituição e das instituições, dando guarida a uma proposta dessa, sabe, de destruição do Estado brasileiro, da democracia brasileira. Porque está muito claro. O senhor acha que isso pode servir como faísca para deflagrar a intenção golpista, que o próprio presidente da República não esconde que quer golpear as instituições? O senhor acha que isso pode ser o pretexto, governador? É que esses processos de golpe, na chamada pós-modernidade democrática, né, com a sociedade fragmentada, partidos fragmentados, de certa forma também muito impotentes, para criar uma movimentação social de bloqueio, até por causa, em função da pandemia, eles são muito atípicos. Né? A época dos golpes militares simples, né, que havia um pronunciamento, né, como se dizia na América Latina, das Forças Armadas apoiados por políticos, né, da mais baixa qualidade, esse período já passou. O golpe hoje é um processo de socavamento, de destruição interna das instituições democráticas e da sua desmoralização. E a ocupação processual por dentro do Estado e por dentro das instituições do Estado das estruturas estatais de controle, da segurança, de produção do direito, de julgamento, né? De julgamentos de processos no terreno do judiciário, até que o Estado fica ocupado de maneira plena. Né? Um exemplo desse processo foi o processo de fujimorização do Estado peruano. Né? Quando você viu, o Fujimori era um ditador dentro da ordem democrática, entre parênteses. Né? Mas ocupava o Estado com as suas forças, com as suas milícias policiais, com os seus políticos de quinta categoria, corruptos todos, né? Para aparelhar o Estado em função de uma determinada visão de segurança e uma determinada visão de país. Isso que está sendo tentado e processado aqui no Brasil. Então, o bloqueio do Estado que uma decisão dessa do Supremo faz é muito importante. Ele pode sinalizar para a sociedade que tem um ponto de resistência dentro do Estado que tem que ser respeitado e que tem que ser valorizado. Governador, nesse sentido exato que o senhor está falando, queria saber como é que o senhor interpreta o papel que cabe ao general Vilas Boas, né? Que, assim, a despeito de todos os problemas de saúde que tem, continua atuando como um grande conspirador e polarizando o confronto entre Forças Armadas e institucionalidade. Queria saber do senhor qual é o papel que o senhor acha que ele tem nessa intentona aí golpista que tá se armando. Olha, eu costumo também fazer autocríticas públicas, né, quando eu me equivoco. Há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu via no general Vilas Boas um homem da legalidade constitucional. Chegava a manifestar isso publicamente, inclusive, né, através de manifestações por Twitter e discussões políticas que nós fazíamos no meio da esquerda. E eu acho que o general, eu não sei se foi motivado, inclusive, pelo seu estado de saúde ou pelas pressões que sofreu no meio bolsonarista, ele foi avançando para uma posição golpista, né? Uma posição tutelar, inclusive, do Supremo, que ali foi o ponto de virada do seu posicionamento. Agora, eu ainda não acredito que o Vilas Boas tenha falado oficialmente em nome das estruturas de poder por dentro das Forças Armadas. Não acho que a posição dele tenha sido uma posição oficial das Forças Armadas.
e agora isso parece que está se esclarecendo, né? Parece que realmente ele se apoiou em determinadas partes, em determinados setores, que não estão afinados com as funções constitucionais que são atribuídas às Forças Armadas no país, né? Então, eu acho que a posição dele é uma posição muito perigosa, é provocativa e é lamentável, né, que um quadro que tem a carreira que ele tem dentro das Forças Armadas tenha descambado para uma posição semelhante a essa. Governador, a gente não pode esquecer que o próprio Vilas Boas ontem provocou de novo o Fachin, né? O Fachin foi lá, fez uma nota de repúdio, dizendo a afronta que foi, e ele foi lá e afrontou de novo. Fez uma gracinha 3 anos depois. Quer dizer, a gente tem o Daniel Silveira, a gente tem esse movimento de uma parte, se não toda, uma parte das Forças Armadas nesse jogo. O ex-senador ontem falou a mesma coisa. Ele não acha que as Forças Armadas caiam nessa via de golpe. O senhor tem essa mesma clareza? O senhor também acha que isso não vai encontrar apoio dentro das Forças Armadas? Eu acho que um golpe para consagrar o Bolsonaro no poder, as Forças Armadas não participariam majoritariamente, na minha opinião. Acho que se nós tivermos aqui no país um processo golpista, ou um processo golpista mesmo por dentro das instituições, como ocorreu, e eu citei, né, em relação ao Peru, eu acho que o Bolsonaro não seria o premiado, porque eu acho que o Bolsonaro não tem respeitabilidade dentro das Forças Armadas. Eu acho que a sua presença como representante de uma tendência de direita que tem em todas as instituições, não é somente nas Forças Armadas, é uma tendência contingente, tá? Porque eu estaria atribuindo, né, às nossas Forças Armadas um papel de submissão a um genocida. Tá? E as nossas Forças Armadas já tiveram papéis autoritários e golpistas no país, né, que são conhecidos ao longo da história. Mas nunca tiveram uma postura genocida. Tá? Como teve, por exemplo, como tiveram as Forças Armadas argentinas. Então, se eu não estiver equivocado, eu acho que golpe pode ocorrer, mas eu acho que não será o Bolsonaro que será premiado com esse golpe, na minha opinião. Olha, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que começa a história da resistência? O que os democratas, as forças democráticas desse país têm que fazer neste momento para que haja uma sintonia mínima, governador, para enfrentar essa situação? Porque agora vai ficar cada um atirando para um lado. Eu tenho visto muita preocupação essa história da busca do protagonismo e individualmente, isoladamente, nenhuma das forças políticas que se opõem a esse neofascismo é capaz de contê-lo. Qual é a atitude esperada das lideranças agora, governador? É uma mesa política para ter uma voz pública comum sobre 3 pontos fundamentais: genocídio e pandemia, a nossa posição contra, portanto, o negacionismo, né, e a violência de Estado que vem por dentro dessa posição negacionista. Em segundo lugar, a questão da democracia, ou seja, alinhar-se junto ao Supremo, alinhar-se junto aos demais setores das instituições do Estado e, sobretudo, chamar a população para que resista à destruição do Estado democrático de direito. E, num terceiro nível, um programa comum imediato para tirar o país da crise e combater a fome. Eu acho que são 3 pontos bem simples de serem constituídos e de serem acolhidos também pela sociedade, dando uma demonstração, portanto, de unidade dentro de 21. Retirar da pauta, cada partido tem o direito de ter o seu candidato, mas retirar da pauta essa questão de 22, das eleições, porque isso, né, desperta, evidentemente, contradições entre os partidos, entre as forças políticas, que não têm a obrigação e nem a possibilidade, hoje, de ver quem é o melhor candidato. Eu posso ter o meu, né? O Requião pode ter o dele, né? O Boulos é candidato, né? Provável candidato, o Ciro também, o Haddad também. Então, nós temos que retirar de pauta essa questão e deixar que os partidos se movam livremente, né, na relação com a sociedade, para ir compondo o imaginário popular em torno das suas candidaturas. Mas hoje, em 21, a tarefa é outra.
e ela é extremamente grave, extremamente poderosa, extremamente importante para garantir o Estado de Direito do Brasil, ameaçado pelo golpismo, né, bolsonarista proto-fascista. O senhor está propondo uma reunião de emergência, uma reunião de Estado-Maior dos democratas brasileiros, é isso? Na verdade, o nosso trabalho, né, nessa articulação que nós fazemos, é um trabalho de sugestão. Né? Nós não representamos, nenhum de nós, quando estamos ali conversando, diretamente a posição dos partidos que nós pertencemos. Mas nós sugerimos a todos, produzimos ideias para todos, e vamos produzir, no fim desse ciclo, que se dá agora dia 15 de março, produzir ideias para que os partidos, né, se quiserem, né, aceitem-nas, modifiquem-nas, mas se apoiem nessa visão unitária para resistir ao fascismo e à crime. É claro que eu estou conectado com o meu presidente, o presidente Lula. Eu estou conectado com a Haddad, assim como o Círio está conectado, né, com os seus dirigentes, para que nós possamos dar racionalidade a essa conversa. Mas nenhum de nós representa oficialmente alguém. Nós somos, vamos dizer assim, eles são, eu sou um mero articulador, mas eles são lideranças políticas importantes no país, que têm uma voz pública extraordinária. Né? Estes companheiros e companheiras que estão participando desses debates. A segunda-feira nós temos Erundina, depois nós temos a Marina, nós temos também o pessoal do PCO, o Rui Pimenta, né? E temos o Haddad e outros, né? E outros que estão arrolados para participar dessa conjunção de ideias, né? Na metodologia portuguesa da geringonça. Muito bom saber que isso tudo está acontecendo. Muito obrigado ao senhor, então. Eu vou deixar o senhor livre, porque nós já estamos às 10h23. O senhor pode fazer sua despedida, por favor, governador. Um abraço, muito obrigado. É um grande prazer sempre conversar com pessoas da categoria de vocês, como jornalistas e brasileiros também. Um abraço. Prazer é nosso. Dá um alívio ouvir vocês. Saber que tem gente preocupada com o nosso futuro, porque isso não é evidente, né? Hoje não é mais evidente. Um abração para o senhor, governador. Muito obrigado, viu? Tchau, governador.